Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao projeto ES 3.0, em que nós fazemos o estudo sistemático e diário da lição da Escola Sabatina. Hoje, dia 13 de maio, sexta-feira, nós estamos estudando, né, sobre um grande patriarca, né? Foi pai de uma grande nação, como o seu próprio nome diz, Abraão. E nós vimos, né, ao longo da semana, como que ele intercedeu pelo povo, né? Intercedeu pelo seu sobrinho Ló, e também por toda a cidade de Sodoma e Gomorra, né? A cidade de Sodoma e Gomorra, e como que ele fez algo impressionante para a época, mas que nos remete ao próprio Cristo Jesus, né? Ele intercedia pelos aqueles que ele amava, né? Pelo seu próximo, assim como Jesus fez, né? Intercede por nós, né? E aqui o verso diz assim, o verso da semana, Gênesis 15, versículo 2 diz assim, ó: Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é Eliezer, é o Damasceno Eliezer, né? Assim diz Gênesis, porque a gente está falando de alguém que Deus falou diretamente com ele. Deus falou assim, ó: Abraão, você será pai de uma grande nação e você vai ter um filho, um herdeiro. E só que Sara, aos 90 anos, era estéril e eles não tinham filhos. E Deus fez essa promessa, e 10 anos depois ele acabou se relacionando com a escrava Agar, deu origem a Ismael, que não foi, Deus falou, ele não será o filho da descendência, não vai ser, ele foi um descendente, certamente Abraão cuidava e intercedia por ele também, mas a promessa de Deus era que seria o filho de Sara, e Deus fez o milagre. Mas nós estamos falando de Abraão, um homem que falava com Deus, Deus falava com ele, ele intercessor, né, pelo seu povo, mas falho, ele teve dúvidas, teve defeitos, né, e ele faz um apelo, né, e esse apelo, ele aqui, a lição chama atenção para isso, fala em Patriarcas e Profetas, sobre Ellen White fala sobre isso, né? E ele ainda faz vários apelos, né, com relação a Sodoma e Gomorra. E aí Ellen White ela faz a seguinte comentário, né? Ao nosso redor existem vidas que estão afundando em ruína, tão irremediável e terrível como aquela que recaiu sobre Sodoma. A cada dia o tempo da graça de alguém se encerra. Aí o apelo: onde estão as vozes de aviso e apelo, dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho da morte? Onde estão os que intercedem junto a Deus por ele? Deus, ele precisa, ele não só quer que a gente ore, mas ele precisa de mim e de você para interceder pelos nossos vizinhos, parentes, amigos. Por quê? Porque ele se limitou a isso. Ele não invade a vida das pessoas. E o próprio Jesus falou: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está à porta, mas nós temos que interceder por essas pessoas, para que Deus intervenha. E assim Abraão fez. Só conseguiu salvar Ló e a sua família, né? E aqui, ó, esse último comentário. O espírito de Abraão era o espírito de Cristo.
E o Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de uma vida. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 110 ou 140. Então, Jesus, ele sabe o valor que uma vida tem, porque ele entregou a vida dele para nos salvar. Então ele sabe o valor que tem, por isso ele intercede por nós. E nós temos que interceder pelos nossos queridos também, amigos, parentes. Perguntas. Apenas o arco-íris e a circuncisão são chamados de sinal de aliança? Isso para a gente refletir. Embora chamado por Deus e mencionado no Novo Testamento como exemplo dos fiéis, Abraão vacilou em alguns momentos. Que lição tiramos de seu exemplo? Isso é para a gente pensar, né? Que lição que a gente pode aprender com isso? Então, que Deus te abençoe. Você tenha um dia guiado por Deus e um dia especial, e que seja um dia cheio da presença de Deus, e que um apelo para mim e para você, sermos intercessores. Deus te abençoe.